Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus estamos juntos para adorar ao Senhor, mais um culto noturno, mais um dia de celebração, um culto de celebração ao Senhor, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? Então, graças a Deus por esse tempo que nós temos juntos para adorar ao Senhor, vão juntando aí, vão se reunindo para esse momento de culto, para esse momento de adoração a Deus. Né? Enquanto vocês estão se reunindo, nós vamos passando aqui os nossos avisos, os nossos recados. Nós estamos prestando atendimento pastoral na igreja de terça-feira, de terça, quarta e quinta-feira no período da tarde e no sábado e domingo no período da manhã. E os nossos cultos seguem na nossa rotina, através do nosso canal, pela manhã e à noite, e pelo WhatsApp o culto de oração. Não deixe de orar, não deixe de participar do culto de oração. Você tem uma ferramenta muito boa na sua mão, que é o WhatsApp, então você pode até acessar isso em outro momento, mas não deixe de participar, não deixe de reservar um momento ali para estar orando aí uns pelos outros, pelos seus próprios pedidos, e também ouvindo as meditações que nós colocamos ali. Vocês podem mandar a partir das 18 horas, 19 horas, já podem começar a mandar os pedidos, que a gente já vai organizando para dar tudo certinho na hora certa, na hora do culto, só enviarmos para os irmãos, tá bom? Nós estamos nesse mês de aniversário da igreja, nós estamos completando 8 anos esse mês, são 8 anos de vida da IBMS, é um motivo de muita alegria, é um motivo de comemoração, temos que nos alegrar sim, temos que comemorar esse tempo que Deus nos permite estar juntos, esse tempo que Deus permite à igreja. Então, participe conosco das nossas celebrações. Como você pode participar? Enviando um vídeo para nós de 2 minutos, no máximo 3 minutos, respondendo a pergunta: o que é a IBMS para mim? Então, ali você vai poder contar um pouquinho sobre a sua experiência com a igreja, o que ela representa para você, já mata a saudade do pessoal, e é bom que todo mundo vai te ver, vai ver o seu rostinho, e já vai matar um pouquinho a saudade de você. Né? Então, mande sim o seu vídeo, eu quero ver o seu rosto num desses cultos aí, tá bom? Pode mandar o áudio também, né? Aí fica a seu critério, mas se puder mandar o vídeo é bom, porque eu já te vejo. Então, é uma oportunidade boa que nós temos de participar também. Tá? No próximo domingo, dia 30, é o dia em que nós estaremos comemorando o aniversário. Estará conosco o pastor Epaminondas José, da Igreja Batista Central, no Itaim Paulista, será o pregador da noite. E o nosso culto e o nosso aniversário tem como tema Levando a Luz de Cristo. Levando a Luz de Cristo, leve a luz de Cristo onde você estiver. E o tema e a divisa encontra-se em Mateus 5,16a, que diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, pense nisso, vamos pensar um pouco sobre isso no próximo domingo com o pastor Epaminondas, e nós teremos aí um culto muito especial, um culto maravilhoso aí para louvor ao nosso Deus, tá bem? Acredito que agora todos já se reuniram, todos já chegaram. Vamos passar então para a nossa parte da adoração, a nossa parte do culto em si. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós queremos louvar ao Senhor, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Nós queremos te agradecer desde já pelos 8 anos que concede a tua igreja, ó Deus. E nós queremos pedir ao Senhor que aceite este culto de louvor a ti, Senhor, que aceite esses momentos em que nós estivemos aqui na tua presença, ó Deus. Abençoe cada casa, abençoe cada lar, Senhor, e que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite, e que os cânticos, os hinos, tudo isso seja para louvor e para a glória do teu nome, que tudo isso, Senhor Deus, venha trazer enlevo para o teu povo, venha nos aproximar mais de ti, Senhor Deus, e que o Senhor aceite a cada momento desse culto. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Leitura bíblica, o livro de Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho de quem deseja o bem. Amém. Oremos. Soberano e grande Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Cristo Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, porque somente o Senhor é digno de receber. Deus bendito, nós Te louvamos, Pai Santo, por tudo que o Senhor é e faz. Também Te agradecemos por tudo quanto o Senhor fez, faz e fará por nós. Te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho amado Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. Te agradecemos, Pai, pelo suprimento diário que o Senhor tem nos concedido.
Te agradecemos pelos livramentos, Pai Santo. Te agradecemos, Deus, pela saúde da nossa família. Te agradecemos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, esposos, amigos. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, meu Pai. Mas também te agradecemos pelas lutas, que elas nos ajudam também, nos dão, Pai, capacidade para caminhar, para suportar, para esperar. Te agradecemos, Pai Santo, pelos teus anjos acampados em nossa volta, que nos livra, que nos ajuda. Te agradecemos pela presença do teu Santo Espírito em nós, que fala conosco, que nos ajuda também a caminhar. Queremos pedir, Deus bendito, que o Senhor seja com cada um dos meus irmãos da Igreja Monte Sião, que o Senhor possa ser com cada família, restaurando, trabalhando, que o Senhor possa, Pai amado, trabalhar nos corações, possa ali promover mudança, transformação, possa trazer também paz, esperança, alegria a cada um dos meus irmãos, a cada família da nossa igreja. Também para todos aqueles que porventura estiverem assistindo esse culto, Pai, é um culto que tem um alcance maior, que essa oportunidade, Pai, possa servir de oportunidade para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ouvir a Tua palavra, que não tiveram a oportunidade, Pai amado, de participar de uma convivência com a igreja, que esse momento seja um momento que possa servir para essa finalidade também. Ajuda-nos, Senhor Deus, a caminharmos na retidão, de forma a podermos alcançar as bênçãos que o Senhor preparou para cada um dos teus servos. Seja com os irmãos, seja com a igreja, no tocante ao crescimento, ao desenvolvimento. Fortalece, Senhor Deus, a cada um de nós, Pai Santo. Sara o que precisa ser sarado, leva o teu bálsamo sarador para aquelas famílias que estão passando por dificuldade, que perderam entes queridos, mesmo que não sejam da igreja, Senhor, mas que estejam ouvindo nesse momento, Pai amado, esse culto ao Senhor. Que o Senhor desperte a cada dia, Pai amado, cada um dos teus servos a poder depositar no trono da graça do Senhor as dificuldades, os obstáculos e, acima de tudo, o coração. É a nossa oração, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, ó Deus, porque Tu és o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu estás acima de toda e qualquer situação, ó Deus. E agora eu quero apresentar diante de Ti as nossas famílias, ó Pai. Quero apresentar diante de Ti a nossa igreja, ó Deus. Quero apresentar diante de Ti, Senhor, cada pessoa que está orando nesse momento conosco, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, a cada um, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai, agindo com Teu poder dentro de cada lar, dentro de cada casa, Senhor Deus. Se há alguma questão, ó Pai, que precisa de solução, que ali o Senhor esteja já agindo com Teu poder, com a Tua intervenção, ó Pai, levando cura, levando saúde, levando paz, levando alegria, Senhor, o emprego que não venha a faltar para nenhum dos Teus filhos, ó Pai, que não haja nenhuma dificuldade nesse sentido, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada casa, cada família, trazendo muita paz, muita união e muita alegria em cada lar, ó Deus, que é onde a nossa voz está alcançando, onde a nossa imagem está chegando, Senhor Deus, que o Senhor esteja entrando com providência e entrando com a Tua bênção na vida de cada um de nós, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo e ainda nesse momento de culto, em nome de Jesus, amém, Senhor. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor.
Se por meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor, se por minha alma o amor morreu, quão grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, quão grande esperança encontro no amor, paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. Oh Jesus, o amor pagou por meu coração, quão grande amor por mim comprou, meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, quão grande amor por mim mostrou, meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou,
Vamos agora à parte da leitura da palavra de Deus. Esteja atento à leitura da palavra de Deus. O Senhor já começa a falar aos nossos corações, já desde o primeiro momento de culto, já desde o primeiro instante, mas a mensagem ela já começa nesse momento em que nós paramos para ler e estar atento à leitura da palavra de Deus. Então, esteja atento à leitura da palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre o tema Viva para a Glória de Deus. E o nosso texto básico está em Efésios. Efésios 2, nós leremos dos versos 1 ao verso 10. Então, assim diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Senhor Deus, fala ao nosso coração mais uma vez, através da Tua palavra, Senhor Deus, que nada venha nos impedir de entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero pedir licença para você para te fazer uma pergunta bem simples. É uma simples pergunta, uma pergunta bem rápida. Você tem algum projeto de vida? Você já fez algum projeto na sua vida? Com certeza, acredito que sim. É muito comum nós termos projetos, é muito comum nós traçarmos planos, é muito comum sonhar e projetar. E é assim que deve ser mesmo. Nós devemos ter os nossos sonhos e os nossos projetos. Algumas pessoas não fazem isso. Algumas pessoas não têm e vivem de qualquer jeito, vivem a esmo e vão levando a vida, e a vida vai os levando e vão vivendo um dia de cada vez, sendo levados pela vida de qualquer jeito. E a vida sem sonhos, a vida sem projeto, uma vida sem planejamento, simplesmente passa, simplesmente vai embora. Muitas pessoas que não fizeram os seus projetos, não traçaram os seus planos, quando chegaram em determinado momento da vida, viram que ela passou e não fizeram nada da sua vida, não é? Então, é importante ter um projeto sim. Mas Deus sim, Deus tem um projeto para cada um de nós, Ele tem um projeto para cada um de nós. Ele idealizou um plano e um objetivo para a nossa existência. Deus não nos criou à toa porque não tinha nada de melhor para fazer, não. Deus nos criou de uma maneira toda especial, de uma maneira pensada, de uma maneira planejada e com um propósito, um grande propósito, bem claro e bem definido. Fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. E isso é um privilégio, isso é um grande privilégio, um privilégio maravilhoso de todo o universo que foi criado, de todas as coisas que foram feitas, de tudo aquilo que foi criado por Deus, nós fomos feitos para a glória de Deus. Você foi feito para a glória de Deus. Você foi feito para isso. Você foi feito para viver para essa glória. Você foi feito para glorificar a Deus através da sua vida, através dos seus atos, através do seu respirar. Você foi feito para a glória de Deus.
E isso é um motivo de muita alegria. É um motivo para nos alegrarmos, sim, porque nós fomos feitos com esse objetivo. E em vários textos, a palavra de Deus deixa isso muito claro. A palavra de Deus, ela deixa isso muito claro em vários textos, do começo ao fim. Nós vamos encontrar sempre essa menção de que nós fomos feitos para a glória de Deus. Efésios 1, 5, 7 é um exemplo, e diz assim o texto: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu li Efésios 1, de 5 a 7. Então ele fala que justamente a vontade de Deus, o querer e a vontade de Deus nos criou para que nós vivêssemos para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória e da sua graça também. Então há um propósito na vida. Há um grande propósito na vida, e isso é maravilhoso. É maravilhoso, sim, quando nós descobrimos esta grande verdade, a verdade de que nós fomos criados para a glória de Deus. E aquele que ainda não entendeu essa verdade precisa compreendê-la. Precisa compreendê-la, e aquele que a desconhece ou que não reconhece a existência de Deus também precisa rever o seu ponto de vista. E a Bíblia diz que só o nécio, só o insensato, somente o falto de entendimento, ele não reconhece a existência de Deus. E por isso ele é considerado louco. Louco porque não se vê dentro dos propósitos divinos. É considerado louco porque, mesmo sabendo que existe um Criador, volta as costas para ele e vive como se Deus não existisse. Na verdade, toda a humanidade, todos nós erramos o alvo, e todos nós éramos assim. Todos nós erramos o alvo e nos esquecemos de Deus. Todos nós nos afastamos do seu projeto, afastamos-nos do seu propósito e passamos a viver então uma vida sem nenhum propósito, uma vida desgarrada, uma vida sem propósito, uma vida infrutífera, uma vida sem Deus e uma vida sem luz. O Salmo 14, de 1 a 3, diz isso. Ele vai dizer justamente isso, que nós antes vivíamos uma vida que não agradava a Deus, uma vida que não tinha propósitos, e por causa disso nós nos atrapalhamos, por causa disso nós nos perdemos. Diz assim o texto: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Isso é o que diz o Salmo 14, versos de 1 a 13. Os nossos pecados foram nos afastando de Deus. Esses pecados foram cada vez mais nos afastando de Deus. Pecados que nós consideramos grandes, pecados que nós consideramos tão pequenininhos, e para Deus não existe o pecado grande, o pecado pequeno, o pecadão e o pecadinho, mas todos os nossos atos foram nos afastando, foram vagarosamente nos afastando e nos deixando cada vez mais longe de Deus, cada vez mais na escuridão, cada vez mais distanciados do Criador. O homem que foi criado para a glória de Deus agora tornou-se seu inimigo. Veja o contraste, não é? De ser criado para a glória de Deus, transformado em inimigo, porque os seus atos pecaminosos o ofendem e os afasta cada vez mais do Criador, que em seu amor nos criou à sua imagem e semelhança. Veja a grande ofensa diante de Deus, que agora se vê então ofendido, se vê desprezado, se vê afrontado por suas criaturas que foram deformadas pelo pecado e que tornaram-se cegas para as coisas espirituais.
E nessa escuridão, nessa cegueira, e adoecidos pelo pecado, então caminham para a morte. Caminham para a morte. Toda a humanidade caminha a passos largos para a morte eterna. Mas a sua maravilhosa graça nos alcançou. E essa é a grande notícia. A sua maravilhosa graça nos alcançou. E então nós podemos viver para a glória de Deus. Nós podemos viver para a glória de Deus porque Ele nos salvou. Está lá no versículo 1, nós podemos viver para a glória de Deus porque Ele nos salvou. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Você compreende a grandeza desse ato? Eu vou repetir o versículo. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Olha a grandeza desse ato. Nós nunca iremos compreendê-lo em sua totalidade. Nós nunca iremos compreender em sua totalidade aquilo que Deus fez por nós. Nós passaremos toda a eternidade tentando compreender, tentando entender isso, tentando compreender toda a dimensão deste amor, mas nós não chegaremos lá. Nós nunca iremos compreender no total, em toda a sua totalidade, isso que Deus fez por nós, esse amor de Deus por nós. Então, quando nós estávamos sem Deus, nós andávamos como aqueles zumbis que nós vemos nos filmes. Quem gosta de ver filmes assim, eu não gosto desses filmes não, mas quem gosta de ver aquele zumbi todo andando ali, né? Então nós andávamos assim, como mortos-vivos, andando por aí e fazendo a vontade do diabo. Como se nós fôssemos seus filhos, né? E o texto fala isso no versículo 2, filhos do diabo, filhos da potestade do ar, filhos da desobediência. Por que filhos da desobediência? Porque o diabo foi desobediente, aquele que desobedece, então, se torna seu filho, porque segue as suas obras, faz aquilo que ele fez. E por causa disso, nós nos tornamos filhos da ira de Deus. Todos nós, toda a humanidade, todos nas mãos de um Deus justo, todos nas mãos do Deus justo e irado, todos condenados, carregando a maldição do pecado. Essa é a condição do homem, essa é a condição da humanidade, essa era a nossa condição, mas Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Ele nos deu vida quando nós estávamos em oposição a Ele. Ele nos deu vida quando nós estávamos presos na escuridão. E esse é o motivo para nós vivermos para a glória de Deus. Esse é o motivo que nós temos para termos uma vida, para levarmos uma vida para a glória de Deus, para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor, uma vida de gratidão, uma vida de serviço e uma vida de amor a Deus que nos buscou, de amor a Deus que nos resgatou. E esse é o grande amor dado por Deus. Jesus suportou toda a ira de Deus em nosso lugar. E ira aqui não é uma emoção, não é uma condição de emoção ou de vingança, como nós conhecemos nos nossos relacionamentos, na nossa experiência de vida. Mas ira aqui quer dizer condenação, quer dizer indignação, a condenação judicial de um Deus justo. Então Jesus se compadeceu de nós. E Jesus então se compadece desse homem, dessa humanidade perdida, dessa humanidade sem jeito, dessa humanidade falida. E Jesus se compadece de nós e assume a nossa culpa. Ele suportou a ira de Deus em nosso lugar. Jesus fez o que nenhum de nós teria condição de fazer. Jesus suportou aquilo que nenhum de nós suportaria. E Jesus venceu a morte para que nós, os que estivermos nele, também alcancemos a vitória. Em Cristo há vitória. Em Cristo há vitória para as nossas vidas. Em Cristo há vitória sobre o pecado. Em Cristo há vitória sobre a morte. Em Cristo há vitória total. Então nele nós podemos alcançar a verdadeira vitória.
glória. Nele nós podemos alcançar, então, a alegria completa e a paz verdadeira. E é por isso que a mensagem da cruz é a mais importante e a mais gloriosa de todas as mensagens. A principal mensagem da Bíblia é a mensagem da cruz. Toda a Bíblia caminha, toda a Bíblia aponta para esse encontro com a cruz. Então nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos ver ali a história, nós precisamos ver ali o amor de Deus derramado em Cristo Jesus, nós precisamos ver a luz que emana dessa cruz e também precisamos apontar isso para as pessoas. E isso é viver para a glória de Deus. Deus mandou o seu Filho único, Deus mandou o seu Filho sem pecado, Ele mandou o seu campeão imbatível para lutar e para morrer, e para ressuscitar, e para vencer a morte, a fim de nos dar a vida eterna. Todos nós estávamos assentados no corredor da morte. E isso é uma ilustração e é uma realidade, porque todos nós estávamos ali assentados no corredor da morte, todos nós estávamos ali esperando pela hora fatal, sem ter nada para fazer, sem ter nada que pudéssemos fazer, mas veio Jesus e comprou a nossa causa. Veio Jesus e comprou a nossa causa, mesmo sabendo que nós éramos culpados, mesmo sabendo que nós estávamos ali naquele corredor da morte por merecimento, e nos amou de tal maneira que pagou a nossa dívida. Toda a dívida, até o último centavo, foi paga por Jesus naquela cruz. Então Ele nos libertou. Você que está em Cristo, você é livre. Você que está em Cristo já está libertado, já está livre, já está liberto de todas as coisas. Já não deve mais nada para Deus. Toda a sua dívida foi apagada. Toda acusação que existia foi encravada na cruz de Jesus. E não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que diz Romanos 8:1. Então nós podemos dar glória a Deus. Glória a Deus, sim, você pode dar glórias a Deus porque você é um homem, você é uma mulher, você é uma pessoa que está livre. E essa é a importância, e essa é a grandiosidade desse ato de Jesus na cruz. Cristo não morreu para dar casas, Jesus não foi para a cruz para dar carros novos, Ele não morreu para dar empregos bons, Ele não morreu para te dar qualquer coisa nesse mundo. O que Cristo fez foi muito maior, foi muito mais grandioso do que isso. Cristo morreu para nos dar a vida eterna. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida e nos livrou da condenação. E é por isso que nós podemos viver para a glória de Deus, porque Ele nos salvou. Nós podemos viver para a glória de Deus porque Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Em segundo lugar, nós podemos viver para a glória de Deus por causa do seu amor. Nós podemos viver para a glória de Deus por causa do seu amor. Está lá o versículo 4 ao 6, e os versículos dizem o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo agora, ao escrever esses versículos, ao escrever essas palavras, ele está vislumbrando, ele está ali contemplando todo o amor de Deus. Paulo contempla todo esse amor e exclama o grande amor de Deus. Ele contempla o grande amor de Deus. Grande, porque esse amor é uma decisão pura e simples de Deus, que decidiu por amar aquele que não o amava, que decidiu amar aquele que não estava preocupado com ele, que decidiu amar aquele que escolheu ser o seu inimigo e viver em sua oposição. Ele nos ama, não por causa das nossas virtudes, não por causa da nossa santidade,
porque não existe santidade no homem, todos são pecadores e todos pecaram. Deus nos ama não por nada disso, porque o homem não tem nada a oferecer, pelo contrário, o homem é um pecador compulsivo. E quanto mais peca, mais quer pecar, e quanto mais peca, e mais quer pecar, e não sabe fazer outra coisa além de pecar. E está preso, está enredado nessa teia da morte, está enredado nessa teia do pecado, e o pecado é a morte, e não tem como se libertar dessa escravidão, não tem como se libertar da escravidão do pecado, e não tem como evitar a ira de Deus. Deus então olha para esse homem, Deus olha para esse homem em plena miséria, em total miséria, e mesmo assim Ele o ama. Deus olha para esse homem condenado e, por causa da sua misericórdia, oferece o seu amor. Um amor perfeito, um amor não condicional, um amor que independe das circunstâncias que o cercam. Esse amor é o fundamento para a salvação, é o fundamento que dispensa qualquer mérito ou qualquer esforço humano. Nós somos salvos porque Deus nos ama. Nós somos salvos porque Cristo morreu em nosso lugar. Nós somos salvos por causa da sua grande misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou quando estávamos mortos nos nossos delitos. Esse é o amor de Deus. E por isso nós devemos viver para a glória de Deus. Nós devemos viver para a glória de Deus por causa desse grande amor. E assim a escuridão, assim o desespero, assim a desesperança causados pelo pecado servirão apenas para que a luz do amor, para que a luz da glória de Deus brilhe ainda mais. Você percebe o plano de Deus? Deus reflete o seu amor em pecadores perdidos, e esses pecadores desesperados e condenados pelo pecado vão refletir essa glória, vão refletir essa luz ainda mais longe, ainda mais distante, vão adorá-lo ainda mais por isso. A cruz é o ponto onde o amor de Deus reflete mais. O lugar onde mais se vê o amor de Deus é na cruz de Cristo. Quer ver o amor de Cristo? Quer ver o amor de Deus? Olhe para a cruz de Jesus. Olhe para a cruz e você verá esse amor, e você não conseguirá compreendê-lo em sua totalidade, mas você vai ver apenas e vai poder dizer apenas como Paulo, por causa do seu grande amor com que nos amou. E você quer ver esse amor? Olhe para a cruz. Mostre a cruz para as outras pessoas. Mostre o Cristo que triunfou e que venceu naquela cruz por cada um de nós. Mostre a luz de Jesus. O amor de Deus é tão grande que Ele nos deu vida, que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Essa é a garantia da vida eterna. Essa é a garantia da vida, essa é a garantia desse amor. Ele nos deu vida, Ele livrou-nos da condenação, Ele nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A salvação é garantida por esse amor. A salvação não pode ser tirada, a sua salvação não pode ser perdida, porque você já se assentou nos lugares celestiais com Cristo. E isso é glorioso, você está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer que nós estamos em Cristo, que há uma união perfeita entre aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador e entregam as suas vidas aos seus cuidados. Estas pessoas passam a viver em Cristo, com Cristo e por Cristo. Essas pessoas estão unidas a Ele e nada pode separar essa união. É o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glorioso amor esse de se dar, glorioso amor esse de se entregar, glorioso amor esse de Jesus que se dá e que se entrega em nosso lugar. Paulo entendeu esse amor e Paulo viveu para a glória de Deus. Ele fez isso porque sabia que Cristo estava vivo dentro dele e ele ligado a Cristo, e nada pode nos separar do amor de Cristo. Por isso nós podemos viver para a glória de Deus, por causa desse amor. Por isso nós podemos nos alegrar, por isso nós podemos servi-lo com alegria, por isso nós podemos servi-lo com todas as forças. Viva para a glória de Deus, viva para a glória de Deus por causa desse amor. E em terceiro lugar, o que é viver para a glória de Deus? Essa é uma pergunta. O que é viver para a glória de Deus? Nós já falamos que nós devemos viver para a glória de Deus por causa do seu amor. Nós já falamos que podemos viver para a glória de Deus porque Ele nos salvou. E agora a pergunta é inevitável. Então, o que é viver para a glória de Deus? Vamos ao texto, versículo 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o que é viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é viver totalmente em Cristo, é viver completamente envolvido com os interesses do reino celestial. É viver, é agir e fazer todas as coisas para louvar a Deus, para que através das nossas atitudes outras pessoas também possam viver para a glória de Deus. É viver de tal forma que as pessoas olhem para nós, olhem para o nosso estilo de vida, olhem para a nossa maneira de viver e vejam Deus, vejam a glória de Deus refletida em nós e também queiram viver para essa glória. Viver para a glória de Deus é andar nas boas obras que Deus preparou. Isso significa, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus foge do pecado. Quem ama a Deus quer manter um relacionamento de amizade, quer manter um relacionamento estreito de intimidade com Ele, e isso implica em andar junto com Ele, isso implica em agradá-lo, isso implica em ter intimidade com o Criador. E isso é viver para a glória de Deus, é viver de um modo em que as pessoas possam e ver o relacionamento que há entre você e o Criador. Não é ser um agente secreto, não é ser um 007, não é viver escondido, servindo a Deus, tendo relacionamentos ocultas, um relacionamento misterioso com Deus. Não, é ter um relacionamento em que as pessoas podem ver e possam entender, é orgulhar-se em dizer: eu tenho um relacionamento com Deus. É querer mostrar, é querer dizer com a sua vida, com as suas palavras e também, principalmente, com as suas atitudes, que vive para a glória de Deus, que eu vivo para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é viver pela fé. E somente em Deus nós podemos confiar, somente em Deus nós podemos confiar plenamente. Isso é ter uma vida de fé, é andar e ir para onde Ele quer que você vá, sem medo do que pode acontecer, é confiar totalmente em Deus. Viver para a glória de Deus é também amar ao próximo, é viver com os olhos voltados para Deus, mas também voltados para o próximo, voltado para aquele que está ao seu lado, voltado para os mais necessitados, voltado para os mais fracos, voltado para os pequeninos. João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então todas as pessoas conhecerão que nós somos discípulos de Cristo, todas as
as pessoas saberão que nós servimos a Deus, todas as pessoas saberão que nós vivemos para a glória de Deus, se verem em nós o amor, porque Deus é amor. E quem anda com Ele também reflete esse amor ao próximo, também reflete esse amor às pessoas, não um amor platônico, não um amor sonhador, não um amor impossível, mas um amor da prática, um amor do dia a dia, um amor das pequenas coisas, um amor nas palavras, um amor no cuidado, um amor no observar. E nós vivemos um tempo em que as pessoas não olham mais para os outros, não se importam com os outros, cada um se importa por si, cada um por si. Esse não é o amor que Jesus ensina. Esse não é o amor de quem vive para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é fazer tudo para agradá-lo, fazer todas as coisas como se fossem um hino, como se fossem uma música para os ouvidos de Deus. É viver como se a sua vida fosse uma grande canção, uma linda canção, uma canção maravilhosa, uma canção bem afinada para Deus. E às vezes nós ouvimos canções que não são afinadas, ouvimos canções que são barulhentas e aquilo incomoda, aquilo é ruim. Já ouviu música barulhenta, que dizem que é música, mas é só barulho? Ou uma canção que é tão bonita, mas de repente tão desafinada, porque o instrumento não estava bem, ou porque o cantor não estava bem, também não é bom isso. Então a nossa vida deve ser uma canção bem afinada, uma música suave para os ouvidos de Deus. Isso é viver em eterna gratidão. Viver uma vida que é uma música para os ouvidos de Deus é viver uma vida em eterna gratidão por coisas grandes e também por coisas simples do cotidiano, como, por exemplo, um simples gesto de beber um copo d'água. Olha que coisa tão simples, uma coisa tão simples que é pegar um copo e beber a sua água, tão natural, mas que é tão importante para a nossa vida, tão essencial para a nossa vida. E viver para a vida, viver para a glória de Deus, é perceber essas pequenas coisas e dar graças a Deus por isso. Viver para a glória de Deus é ter um coração grato, ter um coração agradecido por todas as coisas, e até por esse copo de água, até por esse ar, até por esse momento em que nós vivemos. Portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Tudo para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é mostrar a cruz de Cristo aos outros. É mostrar a luz de Cristo que tira o homem da escuridão do pecado e que transforma vidas. Quantas vidas são transformadas através da luz de Cristo? Quantas vidas que foram transformadas quando a luz os alcançou? E nós devemos refletir essa luz. Nós devemos levar essa luz para o pecador que está lá na escuridão, e as suas vidas serão transformadas. Mostre a luz de Cristo, leve a cruz de Cristo onde estiver, viva para a glória de Deus. E eu quero terminar a minha fala comentando a respeito de uma palavra que aparece lá no início desse versículo que nós lemos, no versículo 10 do texto. É uma palavra interessante, uma palavra que aparece logo no início do verso, é a palavra feitura, pois somos feitura sua. Essa palavra, ela aparece logo no início do texto e ela tem um significado importantíssimo, ela tem um significado muito importante aqui nesse texto. Lá no original, lá no grego, a palavra feitura, ela é poema. Poema é uma palavra de onde que deriva a palavra que nós conhecemos hoje como poema, como poesia, e nós a conhecemos bem, né? Essa palavra poema, poesia, nós conhecemos bem. Poema significa, fala de algo que é fabricado, de algo que é feito por um artesão. Então a gente já começa a entender ali o texto, pois somos, então, fabricados por um artesão.
E ela enfatiza, então, Deus como esse artesão, como esse projetista, como esse mestre que projetou, que criou e fez com as suas próprias mãos, esse mestre criador do universo e do homem. E no texto aqui, do crente redimido, sendo a sua nova criação. Entende isso? Então nós somos essa obra, esse algo criado de uma forma especial pelas mãos de Deus. Então, antes de Cristo, não havia rima e nem poesia. Antes de Cristo não havia rima, não havia poesia, não havia razão. Mas quando Cristo entrou nos nossos corações, quando a luz de Cristo brilhou nas nossas vidas, em cada um de nós, nos trouxe então a harmonia, nos trouxe a simetria e nos trouxe a ordem. Então aqueles que estão em Cristo se tornaram um poema para Deus, se tornaram um lindo poema para Deus, se tornaram então a sua obra de arte. Foi para isso que nós fomos criados, para sermos um lindo poema para Deus. Fomos criados para sermos a sua obra de arte. Viva para a glória de Deus. Viva, não abra mão de viver para a glória de Deus. Não abra mão de ser esse lindo poema que tanto encanta Deus e aqueles que estão à sua volta. Viva para a glória de Deus, porque você é uma obra de arte. Não é uma coisa qualquer, é uma obra de arte criada por Deus e preparada por Ele para viver eternamente. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos ter um momento agora de oração em que nós vamos buscar ainda mais a presença de Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra que fala tanto aos nossos corações, ó Pai. Queremos agradecer ao Senhor pelas lições que o Senhor trouxe a nós nessa noite, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar, Senhor. Obrigado porque o Senhor se importou com cada um de nós, ó Deus, e mesmo que nós não merecêssemos nada, o Senhor mesmo assim se importou por causa desse grande amor, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos por todas as coisas, ó Deus, e porque nós somos feituras suas, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça de nós e que o Senhor nos molde, Pai, que nós possamos ser um lindo poema aos teus ouvidos, ó Deus. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade, que nós possamos levar essa luz de Cristo ao mundo, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, a cada um de nós para que nós possamos viver para a glória de Deus, para a tua glória, Senhor Deus. Mesmo com as nossas lutas, mesmo com as nossas dificuldades, Senhor Deus, nós queremos viver para a Tua glória. Eu quero pedir agora a Tua bênção, ó Pai, na vida desse irmão, dessa irmã que nos ouve, que nos vê nesse momento, dessa pessoa que também está nos assistindo, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, possa fazer uma grande obra na vida de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada um, ó Pai, transformando, dando força, dando vigor para superar as lutas, para superar as dificuldades, Senhor Deus. E se alguém já não tem corrido como antes, já não tem vivido como antes, já não tem refletido todo esse brilho do seu amor, ó Pai, que a partir de agora, Senhor Deus, possa ser renovado por seu amor, ó Pai, possa ser renovado pelo teu amor e que possa viver para a tua glória, Senhor Deus. Nós não queremos outra coisa que não seja viver para a tua glória, meu Pai. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando o teu povo e a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você viva para a glória de Deus. Mais uma porta de fora se parece com aquela que vem
sorriso ou uma lágrima que cai. E bem mais preparado dessa porta a gente sai, sem medo de errar porque já sabe aonde vai. Quando Deus abrir eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar. E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Quem procura encontrará, e ao bater a porta se abrirá toda porta que Deus abrir pra eu entrar. Será meu lar. Quem procura encontrará, e ao bater a porta se abrirá toda porta que Deus abrir pra eu entrar. Será meu lar. Quando Deus abrir eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar. E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Mais uma porta. Vamos terminando o nosso culto dessa noite. Quero agradecê-lo pela companhia, quero agradecê-lo por ter aberto as portas do seu lar para que eu estivesse na sua casa novamente, para que eu estivesse mais uma vez aí trazendo a palavra de Deus e adorando o Senhor junto com você. Quero te agradecer por este momento. Quero só lembrá-lo que nessa semana nós estaremos na igreja. Estamos na parte da tarde de terça a quinta-feira, a partir das 14 horas. E também no sábado e no domingo, no período da manhã até as 11h30, até meio-dia, nós estamos lá para dar atendimento aos irmãos. Os irmãos que quiserem entregar os seus dízimos e ofertas poderão fazê-lo também, poderão ir até o templo sem nenhuma dificuldade. Nós estamos lá para atendê-los, tá bom? Então nós vamos encerrar então esse momento de culto, mais uma vez orando, colocando diante de Deus, apresentando a Ele esse culto, que você tenha uma semana abençoada aí na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por todas as coisas que aconteceram hoje, ó Pai. Te adoramos pelas músicas, te louvamos, ó Pai, pelas canções, pelos hinos que nós cantamos, pelas participações especiais, ó Deus. Nós te adoramos também, ó Pai, pela tua palavra tão poderosa, pelas orações que sabemos que o Senhor tem ouvido as nossas orações e pelo teu povo reunido, ó Deus. Que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos conceda uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de vitória e na tua presença, Senhor Deus. Nós te louvamos e nós te adoramos por tudo, Senhor Deus. E agora que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, as doces consolações do Espírito Santo, estejam com todo o povo de Deus, com todos que nos assistem nesse momento, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz e que tenha misericórdia de ti e te dê uma boa semana na presença de Deus. Que você tenha uma semana maravilhosa e dá um abraço aí em quem está do seu lado aí, dá um abração, um abraço do pastor para você e uma ótima semana. Deus abençoe. Oi, irmãos. Estou muito feliz por poder falar com vocês. A saudade é muito grande e vocês sabem o quanto eu amo vocês. E estou feliz, irmão, porque nós estamos vencendo mais uma etapa, comemorando mais um ano de organização da nossa igreja. Eu fico lembrando quando nós começamos ali na rua, de trás da Santa Divisa. Começamos como ponto de oração, começamos depois congregação e agora nós somos organizados. Monte Sião. Isso é muito lindo, meus irmãos.
E eu agradeço a Deus porque nós começamos junto e, como os irmãos sabem, alguns começaram conosco, outros foram embora, outros ficaram. E isso é muito importante porque nós continuamos firmes. E aqui nós estamos, irmãos. Parabéns para nós, porque nós somos a Igreja de Cristo. Obrigada, meus irmãos, pelo carinho, pelo amor que vocês têm tido comigo. Eu sou o tipo da pessoa, da irmã, que eu posso contar com os irmãos. Eu tenho certeza, em todos os momentos meus de luta, de dificuldade, de alegria, e os irmãos estão sempre presentes. E eu sinto muita saudade dos irmãos, sinto muita falta de a gente se reunir, de estarmos juntos, de chegar, se abraçar e saber que nós estamos presentes ali na casa do Senhor, porque o Senhor disse: a minha casa será chamada casa de oração do povo de Deus. E nós somos o povo de Deus. E eu fico muito contente, irmão, no dia quando eu chego, e espero que essa pandemia acabe logo, que é para nós podermos, Senhor, meus irmãos, se abraçar e louvar ao Senhor junto, em comunhão, e fazer a nossa festa ali, irmão. Logo, logo, com fé em Deus, nós estaremos todos juntos para matar a saudade. E continuar orando, Deus, meus irmãos, para que isso acabe logo, essa pandemia, para a gente poder se reunir na nossa casa de oração, que é a casa do Senhor. Meus irmãos, eu agradeço pelo carinho de vocês, termino dizendo que eu amo vocês, um beijo. Eu e Isadora mandamos beijos bem carinhosos para todos vocês e agradeço o pastor Fernando, Luiz Fernando, a sua esposa, seus filhos, que Deus abençoe todos nós. Obrigado, beijo. Mas e eu? Isso, fala. Fala parabéns para a igreja, fala Parabéns! um beijo, fala. Que Deus Beijo, abençoe. beijo.